Na granja, há uma galinha especial. As outras galinhas oferecem obedientemente ovos frescos aos humanos todos os dias. Apenas essa galinha está sempre ansiosa pelo grande mundo lá fora. Ela também quer criar seu próprio filho. Ela disse ao pássaro gordo que não comia há 3 dias, planejando fingir sua morte para escapar da granja. O pássaro gordo a aconselhou a ficar, porque só precisa comer, beber e botar ovos todos os dias. Também nessa época, por estar com muita fome, a galinha Leafi desmaiou. Quando recobrou a consciência, já foi jogada no vale pelo dono da fazenda, e também foi alvo de uma doninha com más intenções. Felizmente Leafi reagiu a tempo, evitando o ataque da doninha. Mas é claro que a doninha não podia desistir assim. No momento de perigo, um belo e corajoso pato desce, chutando o carrinho para baixo para prender a doninha e salvar Leafi. Por causa disso, Leafi apaixonou pelo pato Wanderer, mesmo que os dois não sejam da mesma espécie. Leafi não tinha outro lugar para ir, então ela foi para a fazenda, procurando um lugar para morar. Mas ela não era bem-vinda aqui. Depois ela foi apresentada por Wanderer para conhecer o corretor de imóveis, Maioro. Ele a deixou morar no arbusto de calêndula. Os espinhos de calêndula e arbustos podiam protegê-la. A fragrância de flores também poderia abafar seu cheiro caso fosse seguido pela doninha. Assim Leafi ficou lá, começando sua nova vida. Naquele dia, quando ela saiu para passear, ela de repente conheceu o gato que ela se apaixonou secretamente, mas uma pata apareceu e destruiu seu sonho. Descobriu-se que ele já estava casado. O casal se amava muito, e ela só podia esconder com tristeza seus sentimentos por ele. Mas o que ela não esperava era que naquela noite a doninha veio. Enquanto Wanderer estava procurando comida, ela mordeu sua esposa e a levou embora. Wanderer ouviu gritos e correu para perseguir, mas era tarde demais. Desde então, a Wanderer perdeu o amor de sua vida. Ele estava indefesa em lágrimas de dor, mas neste momento Leafi ouviu um movimento e foi para sua casa. Ela descobriu que havia um ovo no ninho ainda não havia eclodido. Isso fez com que Leafi, que sempre quis ter filhos, se sentisse com o coração partido. Então ela imediatamente o considerou como seu próprio filho e quis cuidar desse ovo. Wanderer não negou a boa intenção de Leafi e protegia os dois o dia todo. Todos os dias ele trazia comida para Leafi. Em uma noite de lua cheia, a doninha faminta veio novamente. Wanderer lutou com ela até a morte. Após uma batalha feroz, ele não conseguiu lutar contra a doninha, por isso ficou gravemente ferido. Mas para proteger Leafi e seu filho, ele usou sua vida para arrastar a doninha até a morte, mas ele não esperava que a doninha sobrevivesse. Leafi observou a doninha levar Wanderer embora, mas ela não teve escolha a não ser desmoronar e chorar. Depois que ela voltou para casa, ela descobriu que o ovo havia chocado e saiu um patinho amarelo. Esse é um pato recém-nascido, mas a mãe que o criou é uma galinha. Como ele considera a galinha como sua mãe, a galinha trata ele como com seu próprio filho. Ela decidiu levar para longe deste lugar perigoso. Eles atravessaram a selva até um pântano. Este lugar tem belas paisagens e muitos pequenos animais. Por ter viajado a noite toda, o patinho estava com fome. Então sua mãe encontrou comida para ele, dizendo para ele ficar onde estava. Neste momento, um elegante sapo verde atraiu a atenção do patinho. O sapo verde pisou em uma folha bastante alta e reta, pulou no ar, girou 3 vezes e meia, então caiu na água perfeitamente. O sapo verde também faz um belo nado de costas. Aquela figura bonita e legal deixou o patinho extremamente excitado. Quando a galinha voltou, ele não estava em lugar nenhum, e quando olhou em volta, descobriu que estava brincando com o sapo verde no rio. Naquele momento, o patinho caiu descuidadamente no rio, a galinha correu para salvá-lo, mas Leafi não sabia nadar. Muito rapidamente afundou na água, quase se afogou. Felizmente Maioro prontamente a descobriu e a salvou. Quando ela recuperou a consciência, ela implorou a Maioro para salvar seu filho. Mas o patinho estava brincando alegremente na água. Leafi imediatamente se sentiu extremamente orgulhosa, constantemente elogiando seu filho como um gênio da natação. Maioro não podia aguentar mais. Disse que Leafi era uma galinha maluca que fugiu da granja, adotou um patinho com a cabeça azul e disse que era dela. Mas Leafi não se importava com essas coisas. Depois de ouvir disso, ela chamou animadamente seu filho de Greenie. Eles também se estabeleceram neste local. Eles vivem felizes todos os dias. À noite eles pegavam vagalumes, durante o dia roubavam deliciosas melancias. Gradualmente Greenie cresceu. Os amigos ao lado dele disseram que ele não parecia sua mãe galinha. Além disso, sua nunca esteve na água, e há uma flor silvestre na cauda. Só um pássaro maluco faria isso. Antes de sair, seu amigo plantou uma flor silvestre na cauda de Greenie. Depois disso, os amigos foram espancados por Greenie. Só agora Greenie estava começando a duvidar. Ele também descobriu que era diferente de sua mãe. Ao comparar seus pés, eles eram realmente diferentes. Ele suspeitou que não é filho biológico de sua mãe. Até os vizinhos os odeiam. Todos os dias, eles reclamavam com Maioro que queria expulsá-los.
Nesse momento, Leafy saiu, amarrou algumas folhas a seus pés, porque o comportamento de Greenie era um pouco estranho ultimamente. Leafy queria pedir a Mayoro que a ensinasse a nadar, querendo diminuir a distância entre ela e Greenie. Mas isso não muda a verdade de qualquer maneira. Ela é uma galinha, cujas penas ficam molhadas quando chove. Então é impossível nadar. Até seu filho Greenie começou a odiá-la. Depois de discutir por um tempo, ele disse que não queria mais ficar com ela e fugiu de casa. Ele foi para uma fazenda. Inesperadamente ele foi pego pelo dono da fazenda, ele o amarrou e queria cortar suas asas. Esta cena foi vista pelo pássaro gordinho, o melhor amigo de Leafy. O pássaro correu para o pântano contando a Leafy sobre isso. Leafy não se importava consigo mesma, e correu o mais rápido que pôde em direção à fazenda. Ao longo do caminho, muitas vezes caiu e depois se levantou novamente. Quando ela chegou, o dono da fazenda estava prestes a agir. Leafy imediatamente explodiu com força sem precedentes e atacou o dono da fazenda. No final, ela foi apanhada pelo dono da fazenda e jogada no galinheiro. Para salvar Greenie do dono da fazenda, Leafy colaborou com Mayoro para abrir todas as gaiolas de ferro da fazenda, liberar todas as galinhas para pedir ajuda. O pássaro gordo levou sua família para atacar, então todas as galinhas correram freneticamente. O dono da fazenda não sabia o que fazer. Leafy e Mayoro aproveitam a oportunidade para salvar Greenie, mas no caminho para escapar, eles encontram um ataque inesperado de Doninha. Leafy imediatamente empurrou Greenie atrás dela para protegê-lo. Neste momento, a Doninha atacou novamente. As garras afiadas instantaneamente chutaram Leafy para longe. Então ela perseguiu agressivamente Greenie. Durante a corrida, a corda sob os pés de Greenie de repente ficou presa nas videiras, ele também foi empurrado para um buraco. A Doninha estava prestes a o conseguir. Neste ponto, Leafy arriscou sua vida para pular do penhasco para chutar a Doninha, ajudando Greenie para escapar novamente. Mas foi rapidamente pega pela Doninha. Para proteger Greenie, Leafy usou seu próprio corpo para bloquear a única saída, a Doninha a empurrou para baixo do penhasco. A fim de proteger seu filho de ser comido pela Doninha, a galinha usou seu corpo para bloquear a única saída, para defender o ataque de alta velocidade da Doninha. Então ela foi atingida e caiu de um penhasco. Embora ela tivesse conseguido algum tempo para Greenie, muito rapidamente Greenie ainda foi pressionada pela Doninha a ponto de não ter mais volta. Os galhos da árvore quebraram e caíram no penhasco. A Doninha usou suas garras para se agarrar ao penhasco, mantendo sua vida, e Greenie caiu. Leafy viu tudo isso, soltando um grito angustiante. Mas a surpresa é que Greenie de repente aprendeu a voar em um momento crítico. Ele bateu suas asas poderosas e voou pelo ar. Através deste incidente, a distância entre Greenie e sua mãe desapareceu completamente, independentemente de serem mães biológicas ou não. Ele também identificou Leafy como sua mãe biológica. Nesse momento, de longe, um bando de patos que pareciam exatamente com Greenie sobrevoou. Eles passaram por aqui temporariamente a caminho de emigrar. Com o incentivo de sua mãe, Greenie voou corajosamente para cumprimentá-los. Mas quando viram uma corda humana amarrada aos pés de Greenie, todos os patos o evitaram. Depois de saber disso, quando Greenie estava dormindo, Leafy usou seu bico para cortar a corda pouco a pouco. Mesmo que ela tenha operado a ponto de seu bico ficar ferido, ela ainda não teve uma única palavra de reclamação. No entanto, ainda é impossível desatar o nó. Pensando por um momento, Leafy tomou isso como assinatura de Greenie. Dessa forma, no futuro, não importa onde seu filho fosse, ela poderia reconhecê-lo. Ela esperou que ele pudesse seguir sua própria espécie e ser tão resiliente e corajoso quanto seu pai Wanderer. O bando de patos do lado de fora estava se preparando para realizar uma competição de voo. Incentivado pela mãe, Greenie também participou deste concurso. Ao ganhar o concurso, ele pode se tornar o capitão dos patos. Depois disso, todos os jogadores estavam voando alto com uma velocidade incrível. Apenas Greenie ainda estava flutuando na água. Assim que ninguém o viu, Greenie pegou a grande onda, usando-a para voar contra o vento. Mas neste ponto a competição estava apenas como começando. Todos os outros jogadores voaram rapidamente para o rio. Mas Greenie, enquanto voava rápido, não tinha um controle tão bom quanto os outros patos. Antes que pudesse parar, ele pulou direto na água. Leafy estava com tanto medo que não conseguia parar de orar por ele. Greenie estava bem, ele recuperou o espírito, continuou a voar até a metade. Vendo sua mãe torcendo por ele, Greenie explodiu com uma força sem precedentes. Ele não queria decepcionar sua mãe, mesmo sendo sempre alvo de outros jogadores. Ele ainda confiava nas proezas de voo que aprendeu com outros animais voadores ultimamente. Ele superou o pato vermelho mais apreciado com uma distância extremamente curta, venceu o concurso, tornando-se o capitão para proteger os patos. Leafy viu essa cena e se sentiu tão emocionada, ela optou por sair sozinha.
Ela não queria afetar o futuro de seu filho. Os patos estavam prestes a começar a árdua jornada para fora deste lugar para migrar para o sul. Greenie pediu ao pato líder que o deixasse ver sua mãe uma última vez. Depois de ser aprovado, ele voou para o céu para procurar a figura de sua mãe em todos os lugares. Neste momento, Leafy encontrou uma caverna escondida na montanha, na qual havia várias doninhas. Aparentemente esta é a casa da doninha. Greenie estava do lado de fora procurando em todos os lugares, mas não conseguia encontrar sua mãe, e de repente descobriu que a doninha estava levando um amigo dele. Então ele ficou com raiva e atacou a doninha. Ambos rolaram dezenas de vezes até a casa da doninha. Então ele foi capturado pela doninha. No momento de perigo, Leafy saiu da caverna. A caninha feroz mostrou uma expressão assustada pela primeira vez. Ela temia que Leafy machucasse seu filho. Para salvar a vida de seu filho, Leafy forçou uma jovem doninha a ameaçar a doninha para libertar seu filho. Depois que os dois lados lutaram por um tempo, decidiram, e ao mesmo tempo, soltaram o filho do oponente. Mas como ela não pôde pegar nenhuma presa, a doninha não pôde alimentá-los. Se não houvesse comida, seus filhos só podiam esperar para morrer. Leafy se lembrou dessa imagem e rapidamente levou o filho embora. Neste momento, era a hora dos patos partirem. Mãe e filho não suportavam ficar separadas. Leafy recordou cada pedaço de suas memórias de viver com seu filho, sentindo que tinham muitas lembranças preciosas. Apenas fechando os olhos, ela podia ver claramente a figura de seu filho, então ela não estaria sozinha. Ela queria que seu filho explorasse o vasto mundo lá fora, mas Greenie ainda não conseguia suportar. Ele prometeu à mãe que se tornaria o pato mais corajoso e voltaria para visitar sua mãe. Ele também desejou que sua mãe pudesse estar lá esperando que ele voltasse. Leafy também disse que não iria a lugar nenhum. Os dois começaram a chorar, dando um ao outro um abraço de despedida. Então Greenie voou para longe, mas ele não sabia que desta vez, eles nunca mais se viriam. Neste ponto, Leafy cumpriu seu desejo da vida. Como uma galinha, ela não poderia sobreviver ao inverno lá fora. Com bondade sem limites, ela deixou a doninha comê-la em lágrimas para que as caninhas pudessem sobreviver. Por um lado, obedecendo às leis da natureza, por outro, encontrando Wanderer. Tivemos uma infância que foi amada por nossa mãe, uma infância travessa, uma juventude teimosa, uma grande ambição. Queríamos ser independente e voar alto quando éramos adultos, mas não conseguimos ver nossa mãe ficando mais velha dia a dia. As cores vibrantes da mãe escureceram, como a florzinha que Leafy colocou em sua cauda. Mesmo que nem todos tenham filhos, todos têm uma mãe. A maturidade de cada pessoa é criada a partir dos sacrifícios com inúmeras agruras da mãe, pagas pela sua velhice. Vamos sempre ter isso em mente, não importa o quão alto voemos, não se esqueça da sinceridade de sua mãe.